Continuando aqui, depois de riscado o molde da cabeça da boneca, 2 vezes na malha, avesso, direito com direito, cortado a folhinha, marcado o centro da cabeça e o centro da folhinha 2 vezes, eu vim aqui e recortei a malha, não no formato final da cabeça, mas com detalhe, aqui em cima eu posicionei o moldezinho folha e recortei assim a mais ou menos uns 3 milímetros de onde eu vou passar a costura. Eu recortei a cabecinha da boneca. E por quê? Porque como a cabeça da boneca russa é em formato de esfera, alguns truques, né? Tipo esse aqui, inserir esse pedacinho de tecido em cima, são necessários para que fique nesse formato. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar a folha, ó, onde eu marquei o meio, aqui e aqui, e vou trazer para cá e vou passar a costura aqui. É interessante lembrar que quando a gente está costurando malha em máquina doméstica, como é o meu caso, existem alguns detalhes que a gente tem que observar para que a malha não rasgue, para que não descosture. Então, o primeiro detalhe é que nós temos que usar uma agulha própria. É a agulha que nós encontramos no mercado e que é chamada de agulha ponto bola. Toda loja que vende material, bobina, peças para máquina, vende essas agulhas também. Um pouquinho mais cara do que a outra, mas necessário para costurar a malha. Além disso, nós não usamos linhas. Nós usamos o fio, aquele fio que vai na overlock. Né? Toda overlock a gente costura com um tubo de linha e 2 fios. E aqui nós vamos usar fio tanto na bobina como na parte de cima da costura. O ponto a gente coloca no zigue-zague, né? Bem o menor zigue-zaguezinho que tem, e o pontinho a gente pode fazer no 1,5 mais ou menos, que o pontinho tem que ficar curtinho, que é para a costura ficar bem feitinha. Então agora eu vou passar a costura e volto para mostrar para vocês como ficou. Tá aqui, costurei a folha na primeira parte da cabeça, né? Centralizado, costurei aqui com o zigue-zaguezinho, o menor zigue-zague que tem, no ponto, no número 2 da tensão. Não costurei até o final, tem uma razão, deixo mais ou menos um meio centímetro aqui sem costurar de um lado e do outro. E agora eu vou voltar direito com o direito da cabeça, posicionando da seguinte forma, tá aqui, né? Então, eu vou abrir aquela folhinha e vou pegar aquele risquinho que eu fiz centralizando a cabeça, a parte de cima da cabeça com o da folhinha. Perceberam o que eu fiz? Aqui a cabeça abertinha. Peguei a outra parte da folhinha e posicionei e trouxe a cabeça da boneca para frente. Porque eu vou passar a costura agora aqui nessa lateral, vou deixar aberto aqui essa parte de baixo, que é por onde eu vou preencher a cabeça da boneca, e vou costurar essa lateral toda aqui, até aqui essa outra ponta. Tudo costurado, agora eu vou recortar. A perninha e o bracinho, eu não costurei toda a lateral. Eu deixei uma aberturinha aqui, em uma, em outra. No bracinho, a aberturinha aqui e aqui do outro lado. A cabeça
o enchimento é por aqui. Aqui embaixo a gente não costura, vocês vão entender por quê. O pezinho também, a parte de baixo não é costurada. Então, agora eu vou recortar todas as peças, deixando mais ou menos 3 milímetros, porque quanto menor você deixa, melhor fica o acabamento da boneca depois de que a gente enche, não fica aparecendo o tecido por dentro. Volto já. Tudo recortadinho, tá aqui as duas pernas, os dois braços, o corpo e a cabeça. Vocês lembram que eu disse que o pezinho a gente não costurava aqui na parte de baixo? Tem uma razão. Depois que eu costurei aqui a lateral e a outra lateral, deixei a aberturazinha aqui, que é por onde eu vou encher. Então, eu vou abrir aqui e vou costurar essa pontinha aqui. Só um minuto. Prontinho, costuradinho. E aqui o corpinho, tá? É o formatinho de ampulheta com esse V ao contrário aqui riscadinho embaixo. Então, esse Vzinho aqui eu vou recortar, não vou recortar na marca onde eu risquei, vou deixar mais ou menos em 5 milímetros ou meio centímetro. Depois de recortado, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá aqui, recortei. Então, eu vou abrir, vou encostar costura com costura e vou passar a costura aqui. Prontinho, tudo costuradinho. Tá aqui, um pezinho. Cortamos, costuramos as laterais e no pezinho unimos a costura da lateral de uma lateral com a outra e fechamos. A mesma coisa no outro pé. E o corpinho, costura com costura, une costura com costura e fecha aquele Vzinho com uma costurinha, deixando mais ou menos os 5 milímetros de distância. Fica assim. Agora, é só desvirar e encher. Para desvirar a boneca, existe no mercado uma ferramenta chamada vira-boneca, mas eu acho que a gente tem que pensar em quem pode e quem não pode comprar, tá? Então, muito simples, eu uso um canudinho fixo, coloco aqui dentro do corpinho da boneca, venho com uma agulha de tricô que quebrou a pontinha, ou um palitinho de churrasco, e posiciono aqui na boquinha do canudo e vou empurrando o canudinho para fora. Aqui, ó. O mesmo efeito no vira-boneca. Então, tá aqui, termino de virar com a mão, tá aqui o corpinho desviradinho. A mesma coisa eu vou fazer com os membros da boneca. Um detalhe aqui, na mãozinha, tem esse recortezinho aqui, que é pequenininho. Então, a gente tem que dar um piquezinho aqui na costura, que é para quando virar, ele dá o formatinho do dedão. Então, eu vou enfiar o canudinho na lateralzinha onde que eu deixei aberto, tá aqui. E venho com a minha agulha de tricô, ó. Só firmo aqui, eu firmo até aqui, ó. O canudo, seguro a agulha de tricô e venho trazendo o bracinho da boneca. Tá aqui, ó. Simples. Evidente que agora eu vou usar a pontinha da agulha de tricô para
abrir bem aqui a costura para deixar bem no formatinho, passo, termino de virar aqui com a agulhinha de tricô, tá aqui. Agora é só encher e montar a boneca, tá? Então, uma outra coisa que eu quero dizer, que antes de encher, como é uma boneca articulada e uma boneca que segura um objeto, aqui no caso eu acho que eu vou fazer um saco de presentes, então a gente pega um aramezinho desses de construção, tá? Recorta mais ou menos no tamanho do bracinho da boneca, um pouquinho maior, aqui. Eu peguei o alicate e fiz esse círculozinho como se fosse fazer uma biju de um lado e do outro, porque isso evita que a pontinha do arame fure o tecido do corpinho da boneca e saia. Então, esse arame aqui eu vou colocar aqui dentro do bracinho.